Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês uma coisa muito séria, um assunto muito, mas muito sério, tá? Sobre os grupos de saúde. Muitas pessoas perguntam, né, para minhas secretárias, para mim, que você participa de algum grupo de saúde, no WhatsApp, alguma coisa assim? Tem alguns que me colocaram, e de vez em quando, às vezes passa um mês sem eu poder passar lá e deixar uma mensagem ou alguma dica de saúde. Eu quero explicar para vocês nesse vídeo o seguinte: nesses grupos de saúde existem muitas pessoas, e algumas são sábias, isso eu não posso negar, que a gente até aprende com elas, tá? Que não tem nenhum diploma de saúde, e sequer, né, entendem assim de saúde completamente. Essa minoria, ou média de pessoas, elas dão receitas, passam receitas até para câncer. Tá? Então, é uma coisa que muitas vezes eu vejo em grupos de saúde e eu me retiro. Tá? Ou então eu chego na pessoa e falo, olha, é melhor que ela faça primeiro um tratamento adequado, né, com a medicina tradicional e, junto com a medicina tradicional, ela faça o acompanhamento da sua receita, se realmente a sua receita é 100% natural e não vai interferir nos medicamentos, na quimioterapia, para o câncer, quando se trata de alguma coisa grave. E muitas pessoas chegam e falam assim, não, não precisa ir no médico e não sei o que e tal. Isso é grave, porque os administradores do grupo, caso aconteça alguma coisa, eles são responsáveis. São eles que vão responder na justiça. É claro que eles vão lembrar quem são essas pessoas, os números, os respectivos números de telefones, e essas pessoas terão que se explicar na justiça. Tá? Então, veja bem, outro caso que aconteceu certa vez foi um caso de limpeza hepática. Me colocaram num grupo, e o grupo era limpeza hepática, limpeza de fígado. Eu vi ali cada barbaridade, uma limpeza agressiva, tá? E um senhor, né, que eu tenho o nome dele aqui, eu vou falar só o primeiro nome, o Onofre, e o seu Onofre, coitado, ele começou a fazer essa limpeza porque a dose é igual para todo mundo. Quer dizer, cada organismo responde de uma forma. Dependendo da idade, nós temos que usar a piperina, temos que usar, né, no caso, sais biliares, né, para qualquer coisa, para qualquer alimentação, algo do gênero. Mas isso não acontece. A dose é a mesma para todo mundo. E cada organismo responde de uma forma. O dele foi diferente. Ele enfraqueceu muito com uma dieta que passaram para ele. E, por sorte, ele me chamou no privado e eu, com quase 15 mil pessoas no WhatsApp, que eu uso, né, para fazer consultas, e às vezes vou até grupos e tal, porque eu tenho outro particular só para mim e para minha família. Eu vi a mensagem dele, foi sorte. E ele estava com uma diarreia tremenda, o intestino descontrolou completamente, vômitos constantes, e eu disse a ele que procurasse o hospital com urgência. Ele procurou um posto de saúde que encaminharam ele para o hospital. No hospital, a médica, depois ele contou para mim que ela chamou a atenção dele, xingou ele, repreendeu ele, falou, você quer morrer? Tá? O senhor já não tem idade para isso, o senhor, né, passou por isso, aquele tal, o senhor está faltando mais de 3 litros de água no corpo, no seu corpo? Aí ele ficou assustado, né? Teve que ficar 3 ou 4 dias internado, tomando soro e uma série de coisas, né? Até que controlasse tudo. E eu conversei com ele esses dias e ele disse para mim, Kiko, infelizmente, o meu intestino nunca mais voltou ao normal. E a dieta era limpeza de fígado. Kiko, então você está falando isso, está me abrindo os olhos, o que você recomenda? Eu recomendo que você procure uma nutricionista. Ela vai passar a dieta para você. É ela quem fez a faculdade. É ela que tem o CRN, tá? E não é porque minha esposa está se formando nutricionista agora. Tem que estar dentro dos parâmetros legais. Né? Então, tem pessoas, né, incautas que chegam e vê e falam, puxa, foi bom para cicrano, foi bom para cicrana, Bertrano, eu vou fazer também. E aí é um perigo. Aí entra o perigo, certo? Então, toma muito cuidado
com essas pessoas. Se você for fazer alguma coisa, ou já fez, marque o telefone da pessoa, anote direitinho, deixe com a sua família, fale, olha, eu vou fazer isso aqui, a pessoa está garantindo. E ver se a pessoa realmente, ela tem pelo menos um diploma, né, de saúde, se ela tem capacidade para passar aquela receita para todos aí, né, se passando por um nutricionista ou algo do gênero. Então, existem grupos confiáveis? Existe. Eu tenho um amigo, né, é praticamente um irmão, o Marcos Fersant, e o Marcos, ele tem, né, 2 ou 3 grupos de saúde, tudo mais, de vez em quando eu apareço por lá, e vejo ele repreendendo muitas vezes pessoas que estavam passando até criolina, pessoa com câncer. Olha, não toma criolina, que eu conheço umas 30 pessoas aí que sararam do câncer. Só que tem uma coisa, se a pessoa toma a criolina, ela vai atacar o fígado. Né? A criolina é muito forte, então tem até um protocolo lá com as gotinhas, começa com 1 ou 2 gotinhas e tal. Não sei quem é o inventor desse protocolo, Kiko, mas eu estou com câncer e eu preciso saber, eu gostaria de experimentar. Então você vai ter que procurar esse protocolo e quem é o responsável por ele, para saber se essa pessoa, né, ela está te indicando alguma coisa, porque os outros falam, eu repasso porque eu peguei doutor tal, doutor não sei o quê. Só que eu já liguei para 3 médicos, uma médica e 2 médicos, tá? Com esses protocolos, inclusive alguns em PDF. Liguei. Encontrei os médicos, né, meu pessoal, né, procura, né? Nós temos formas aqui, né? Empresas que nós trabalhamos, pagamos mensalmente e as empresas nos informam, né? Fica mais fácil de encontrar as pessoas. E, infelizmente, essas pessoas negaram, falaram, não, estão passando com o meu nome faz tempo, mas não sou eu, né? Os 3 que nós ligamos, que nós telefonamos, não eram as mesmas pessoas. Tenho tudo no meu computador, médicos, tudo, né? Se eu ver um processo, eu ainda, né, mostro, né, onde está o erro e ainda mostro onde está o furo, né, para todo mundo ver, né? Dou uma aula lá e mostro onde está o furo. Infelizmente, né, acontece muito isso em grupos do WhatsApp. Eu não estou falando para você não levar a sério. Tem plantas, a pessoa receita aí um chá de hortelã, um chá de erva cidreira. Né? Se você tem pressão alta, lembre-se, o gengibre ele não sobe a pressão daqui 2, 3 horas. Tem vídeo aqui no YouTube, a pessoa comendo o gengibre e falando, vamos medir a pressão agora, para ver se subiu. Não é assim. Não é assim. Muitas vezes, no caso daquela pessoa, a pressão não vai subir. Mas tem casos que o gengibre sobe a pressão. E tem gente que chega e fala, olha, é só você tomar um suco de gengibre e maravilha. Você já vai ficar curado, dá garantias. Então, pegue esses áudios, guarde esses telefones. Se acontecer alguma coisa com você, já sabem em quem ir atrás, de quem ir atrás, né? Porque é uma coisa muito séria. Eu tenho visto, eu não sou contra os grupos, eu não sou contra tanto que eu tenho. Eu acabei de dizer no início do vídeo que eu já aprendi muitas coisas, tá? Nos grupos de saúde. Tem gente, que nem o caso da minha bisavó Olímpia. Minha bisavó Olímpia, ela tinha um quintal muito grande, e naquela época, né, ela faleceu quando eu tinha 17 anos, senão eu teria aprendido muito com ela. Ela chegava, a pessoa falava, olha, eu estou com uma dor, ela punha a mão assim, tocava na barriga, é aqui, é nesse lugar aqui, então é tal coisa. Ela ia lá, ela falava para a pessoa procurar um médico, tá? Mas ela ia lá, pegava as plantinhas lá, falava, você vai fazer um chá disso, misturado com isso, aquela coisa e tal. E muitos presentes ela ganhava, não aceitava dinheiro nenhum, porque ela, ela já tinha 9 casas, tinha muita coisa, e não precisava disso, tá? Sítio, tudo, ela nunca precisou. E eu também trabalho com vendas, eu quero chegar nisso, nessa parte também, então ela ganhava uns presentinhos lá, bolo, tudo. Quando davam dinheiro, ela falava, manda para caridade. As Ilhas dos Olhinhos, e ela incontáveis instituições de caridade que ela usava até o seu falecimento. Aí o que acontece? Né? Eu montei, sem necessidade, para mim, porque eu não preciso, graças a Deus, tá? A farmácia de manipulação, uma fábrica de suprimentos, tá? Uma fábrica de óleo de coco,
uma empresa, Dr. Kiko do Bem, outra empresa, Kalinka Cosméticos, o nome da minha filha, etc. e tal, né? Por necessidade. Não, eu não trabalho por necessidade, eu trabalho por amor, tá? Já passei dificuldades na minha vida, mas eu sei dar a volta por cima porque eu tenho fé e confio em Deus. Mas confio de verdade, não assim com dúvidas, porque a dúvida nunca foi de Deus. Agora, o que acontece é que muitas pessoas chegam, né? Ah, o Kiko está aí, né? O doutor Kiko é vendedor, é vendedor. Não, eu não sou vendedor, tá? Eu apresento os meus produtos porque eu já fui enganado 4 vezes com cúrcuma, tá? Então, o que eu fiz? Eu falei, não é possível, né? O pessoal mistura com amido. Eu tive que importar as raízes da Índia. Por que você importou, Kiko? Não compra direto de lá, se você tem despachante aduaneiro? A despachante aduaneiro é aquele que faz a papelada e a gente pode importar de onde a gente quiser, qualquer país. O que eu não fiz, porque eu tenho sítio, eu fiz a importação das raízes da Índia, que são cúrcumas longas, raízes longas, grandes, pesadas. Né? Essas têm muito mais o curcuminoides, né? Que vem da curcumina, que é o princípio ativo. Tá? Então, ela chega, muitas vezes, aí, quase 50% de curcuminoides, enquanto que a cúrcuma nacional é aquelas rizomas, aquelas raízes pequenininhas, chega no máximo a 5% de curcuminoides. Então, às vezes a pessoa usa, mas eu ainda continuo com a garganta inflamada, acaba até entrando numa cirurgia e operando a garganta. Né? E nada de desinflamar direito. Desinflama por um pouco e ajuda bastante, mas é muito pouco a quantidade do princípio ativo. Né? Que nós temos o curcuminoide separado também. Isso é retirado nos laboratórios dos Estados Unidos. Reino Unido, Inglaterra também tem, retira para a gente. E a gente importa. De 1 quilo de cúrcuma, você faz de 8 a 10 cápsulas só. Cápsulas assim, de curcuminoides. É esse que é o princípio ativo que desinflama. Então, o que eu fiz? Por isso, eu plantei no meu sítio e tenho as empresas que trabalham em conjunto comigo e que espalham para o Brasil inteiro. E uma grande freguesia. Né? Agora, o que existe é muitos concorrentes invejosos e pessoas invejosas, pessoas fracassadas, aquelas pessoas, sabe, que fala, esse cara, então se falarem mal de mim em algum grupo, e você quiser me defender, me defenda, mostrando esse link desse vídeo, ou então, não fale nada, deixa para lá, você sabe que essas pessoas, né, não sai disso. Tá? Elas estão ali naquele, vamos supor, no segundo degrau de uma escada, no terceiro ou quarto degrau, e fica parado ali. Nunca chega a falar, olha, eu sou um vencedor, eu venci na vida, eu tenho hoje condições de realizar meus sonhos, eu fiz a viagem para o país que eu queria. Não, tá? É difícil. Por quê? Porque essas pessoas procuram fazer o mal e incomodar outras pessoas. Então, desse grupo aí, desse senhor que eu praticamente, ele disse que eu salvei a vida dele, né? E me expulsaram do grupo. Me retiraram do grupo, falando, não, o Kiko não pode estar aqui, porque ele vai atrapalhar os nossos protocolos, tá bom? E eu não vim aqui me vingar nada, porque isso aconteceu aí mais de 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, né, que eu socorri o seu Onofre. Bom, ocorre que eu tenho visto isso ainda em grupos de saúde. O Marcos, ele chega lá, ele corre lá, opa, peraí, você está vendendo um produto aqui, da onde vem esse produto? Quem é o responsável? É ou não é? Então, tem que ter alguém responsável. Um farmacêutico, um químico, alguém que assine ali. E você vai tomar um produto, você vai ver ali a assinatura, né, o CRF, né, que é o Conselho Regional de Farmácia, de um farmacêutico, de uma nutricionista, de um químico. Aí sim, você sabe que aquele produto foi examinado por um profissional habilitado. É a mesma coisa uma pessoa que não tem carta sair por aí. E voltando na minha vovó, que era bisavó, né, Olímpia, eu chamava ela de vó, porque ela criou a minha mãe perdeu a mãe dela quando ela tinha 5 anos, então ela chamava de mãe e eu chamava ela de vó. Ela conhecia muito, mas ela nunca deixou de falar para uma pessoa, eu lembro até hoje, desde criança, olha, qualquer coisa, se não resolver, procure o médico, não deixe de procurar o médico, ou então procure um médico agora. Dependendo do caso, ela falava, olha, esse caso, eu posso te dar um chá hoje, aí alguma coisa para aliviar a sua dor, mas amanhã cedo você esteja no médico. Tudo bem? Então, era assim. Infelizmente, hoje em dia, tem pessoas aí se passando por nutricionistas, se passando por médicos, e
sem perceber a gravidade que isso pode trazer para ela um dia na justiça, tá? E pode dar até cadeia, claro, né? Se uma pessoa vai a óbito ou algo do gênero aí parecido, num desses grupos. Então, muitas vezes me coloco num grupo de saúde e eu vejo alguma coisa que o meu apelido já é Kiko do Bem. Eu não deixo de fazer o bem. E eu vejo que aquilo ali pode colocar a vida da pessoa em risco. Eu corro lá e falo, olha, consulte um médico, tá? Desculpa aí, senhora ou senhor, né? É, mas eu sugiro que essa pessoa consulte um médico antes de começar esse tratamento seu. Eu não sei quem a senhora é, eu não sei qual faculdade a senhora estudou, tá? Mas, por favor, o caso é grave, tal, tal, tal. Passa 5, 10 minutos, a pessoa muitas vezes está me chamando no privado, querendo discutir comigo, nem perco tempo. Já pego, já bloqueio e arquivo, né? Eu não vou perder tempo, né, com esse tipo de pessoa, né? São pessoas que praticamente não têm o que fazer, né? E ficam se passando pelo que não são. E aí entra o perigo, né? Então, eu tenho em alguns grupos, né, 2 grupos que eu envio as mensagens de saúde, e tem alguns profissionais de saúde comigo que enviam mensagens de saúde também. Eu vou deixar aqui o link abaixo, no WhatsApp, tá? Mas só nós enviamos. Eu não permito que outras pessoas que não entendem nada de saúde, não tem um diploma, pelo menos, com alguma faculdade, garantindo que ela tem competência para tal, dê palpite e escreva, olha, faça isso que isso é bom. Outro dia falaram num grupo, também, que me retiraram do grupo, e eu não dou nem bola, porque, na verdade, eu estou nos 150 grupos, eu tenho 5 meus, e olha, estão lotados, graças a Deus, eu tenho muito a agradecer a Deus, né? A inveja das pessoas é incrível hoje em dia, né? E Jesus Cristo mesmo deixou muito claro que, no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Então, ninguém está aí com o próximo, a pessoa quer se aparecer muitas vezes, né? Correndo o risco aí de ter processos aí, crime, por dano moral, na justiça aí, e muitas vezes também são tipos de pessoas que não têm nada a perder, né, gente? E você sabe disso. Então, eu tenho aqui explicado, eu resolvi gravar esse vídeo, por quê? A gente tem que se preocupar com a vida alheia, porque se uma pessoa chega a falecer, é um caixão que vai sair daquela casa, né? Então, eu me preocupo. E muitas vezes eu chego, eu vejo alguma coisa e falo, não, não, isso aqui não está certo, eu corro, olha, me perdoe, se quiser, mas esse caso aí, a pessoa precisa procurar um médico urgente, tá? A pessoa está com sangramento aí na urina, é um homem aí com problema de sangramento na urina, pode ser câncer de próstata, ele pode causar metástases, espalhar pelo corpo todo, né? Agora, a senhora está falando para dar criolina, para ele tomar criolina, a senhora vai me desculpar, tá? Se ele quiser tomar, ele é adulto, vacinado, ele que faça isso, mas eu, no lugar dele, eu sugiro ele procurar um médico. A pessoa fica brava ainda comigo, né? Então, vocês vejam bem, né, onde vocês vão participar, certo? Se tem alguém ali, porque, de qualquer forma, os administradores são os responsáveis, são os primeiros responsáveis pelos grupos, tá? Se você é administrador num grupo de saúde, ou uma administradora, e acontece essas coisas, e alguém passar mal, o grupo foi printado e tal, denunciado na justiça, você vai ser chamado. Ou, se for mulher, vai ser chamada. Vai ter que explicar para o juiz lá. E no fórum, né, na justiça, é papéis, comprovações no papel, tá? E daí não adianta, é que me puseram a lei diz que nós não podemos negar que não conhecemos a lei. Hoje em dia temos o Google aqui que coloca, né, a gente coloca assim, por exemplo, né, administrador de um grupo corre riscos, por exemplo, aparece lá sim, claro, né, ainda mais se tratando de um grupo com a saúde alheia. Tem gente que passa receitas até para crianças, tá? Não sabe que idade a criança tem. Tá? Se a criança tem 2 anos, dependendo do peso, é uma dose. Se tem 5, dependendo do peso, é outra dose. Muitas vezes o de 5, que é mais velho, a dose tem que ser menor que aquele que tem 2 anos. Tá? Então, a coisa é muito mais séria do que qualquer um possa imaginar. E os meus amigos que são médicos da medicina tradicional, muitos aqui no YouTube, que nem vocês sabem da minha apresentação, tem vários, né? Eles não participam desses grupos.
não participam porque não querem se responsabilizar por cada absurdo que muitas vezes existe. Eu não estou dizendo todos, mas em quase todos sempre tem uma pessoa para dar um palpite. Há pouco tempo atrás também um senhor faleceu, ele foi picado por cobra, tá? Ele estava se dirigindo ao hospital, quando uma mulher chegou e falou para ele, olha, você tem um remédio aí, tal, né? Ele pegou e falou, tem em casa lá um resto. Ela falou, é só tomar isso aí, que amanhã você já vai começar a melhorar, vai desinchar seu pé e tal. Eu peguei, tentei falar com ele no privado, tudo nada, não ficava aqueles 2 pontinhos da mensagem, eu fiquei com o coração sem brincadeira, parecia que ia sair pela boca. Falei, puxa, o homem foi picado por cobra, jararaca, aquela xadrezinha. É muito perigoso, é venenosa, quando não mata, muitas vezes deixa a pessoa com sequelas, né? Aleijada, sei lá. Aí, pá, né? Tentava, mandava mensagem. Aí uma filha dele respondeu 2, 3 dias depois, meu pai morreu. Meu pai faleceu e tal, ele tomou aquele remédio direitinho do que aquela mulher passou. Eu falei, mas eu não conheço aquela senhora. Por isso mesmo que eu escrevi para ele. Pode ler nas mensagens. Ela agradeceu muito eu, tudo, mas ele faleceu. Tá? Onde se viu picada de cobra, a pessoa falava, mas toma isso, toma aquilo e faz assim e tal, não precisa ir no hospital. Gente, então essas pessoas, elas teriam que ser expulsas do grupo, e muitas vezes são elas que abrem o grupo, são elas que são as proprietárias do grupo, administradoras do grupo, deveriam ser responsabilizadas. Tá? Porque quando essa senhora a moça lá, filha desse senhor que faleceu da picada de cobra, falou comigo, ela foi ligação de WhatsApp, geralmente eu não atendo, mas aquele dia eu atendi, porque eu vi que era o número dela, falei, puxa, eu vou saber dele, né? Eu estava preocupado. Ela falou chorando, ela estava chorando ainda, porque fazia 2 dias que o pai tinha sido enterrado. Então é coisa muito mais séria do que você imagina. Dá uma pensada, tá? Reflita, ore a Deus. Se você está num grupo e acontece essas coisas, você está administrador, pede para tirar você do administrador, tá? Tem pessoas que falam, eu sou profissional em nutrição. Aí você chega e fala, você é médica e você fez nutrição posterior, né? Igual o doutor Léo Ribeiro. Não, eu fiz um curso de nutrição. O curso pode ter sido bom, eu não posso negar. Mas também já não é que nem um doutor Léo Ribeiro, que sabe o que fala. Né? E você acredita que muitas vezes um grupo desse tem pessoas que criticam até o doutor Léo Ribeiro, né? E criticam também outros médicos aqui do YouTube. Eu já vi criticarem o meu amigo Dayan Siebra, o Dr. Peter Liu, tantos outros. Tá? Então, são pessoas que são invejosas, são pessoas fracassadas, como eu disse, não têm o que fazer, não gostam de estudar. Tá? Se você perguntar, você ia na escola? Ah, não tinha tempo, então uma desculpa, outra. Tem gente que realmente não tinha tempo para estudar. Mas, poxa, hoje em dia o estudo está fácil. Apesar do estudo no Brasil ser um estudo precário, né? Hoje em dia, o estudo é fácil. E o Google está aí para a pessoa estudar 4, 5, 6 horas, 12 horas, para depois pensar bem direitinho, porque o que ela colocar num grupo onde tem essas pessoas, muitas pessoas não falam nada, mas vão usar aquele protocolo. E aí entra em risco os administradores. Então, se você monta um grupo de saúde, né, que nem o meu é melhor da saúde com o doutor Kiko do Bem, né? Coloca só administradores podem postar, tá? Você tem, no caso, um diploma ou mais, né? Você entende realmente de saúde, é responsável pelo grupo, pelo que você vai colocar ali, só você posta. Porque se entra algumas pessoas e começa a dar palpite errado, pode sobrar para você que é administrador ou administradora, tá bom? Muito obrigado, eu demorei, mas tive que falar tudo isso de todo o coração, né? Porque teve uma vez uma pessoa que falou, ele está aqui porque ele é vendedor, ele precisa, ele necessita. Não, graças a Deus, a minha vida financeira, desde os 18, 19 anos de idade, sempre foi abençoada, é até hoje, tá? E eu nunca tive nenhuma desse tipo de dificuldade financeira, tive quando eu era pequeno, meu pai lutou muito, a gente saiu, né, da miséria, e qualquer um pode sair, só que meu pai trabalhava de domingo a domingo, né? A Bíblia diz que quem trabalha mais, a colheita dele será maior. Eu tive um Natal e Ano Novo que eu precisei trabalhar, tá? E precisei estudar também.
Agora, a pessoa não, hoje é véspera de Natal, é Natal, eu não vou perder tempo, eu vou passear e tal, aí desconcentra, né? Aí o foco é perdido. Aí vai voltar lá, vai pegar os livros, tudo já não é a mesma coisa. A gente não pode perder o foco. Esse é o segredo. Que Deus te abençoe, muito obrigado por assistir, tá? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e muito obrigado. Tchau, tchau. Praticar o bem salva vidas de muitas pessoas. E a graça de Deus que é de graça. A maior recompensa de praticar o bem vem de Deus e das pessoas que reconhecem que você é do bem, mas deve ser de todo o coração. Nesta tela, você vê diversos vídeos interessantes e imperdíveis meus. Clique em um deles e continue comigo neste canal. Aproveite também e inscreva-se nesse canal clicando em cima da minha imagem. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe você e sua linda família.